do Senhor? Pode tomar assento, amados. Glória a Deus. Meus sentimentos de gratidão em retornar a essa casa de oração, quero crer que os irmãos compartilham do mesmo sentimento que o meu. Nós estamos gratos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E porque nós estamos gratos, nós não viemos pedir, nós viemos somente agradecer, porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Meu sinceros agradecimentos aos irmãos, aos pastores, aos amigos e toda a igreja, que Deus continue honrando. É sempre bom servir a Deus juntamente com vocês, tá bom? Maeve me acompanha de novo. A Maeve mandou mensagem para mim 4 horas da manhã. Ó, já orei, já treinei, vou trabalhar e à noite tem culto. Falei, amém. Glória a Deus, obrigado pela companhia. Amados, tive um impasse com os livros e com a gráfica, porque a capa, nós estamos querendo mudar as capas, né? Não sei se os irmãos conseguem ver. Essas serão as novas capas da série completa dos livros Personagens Femininos. E aí as capas não estavam com o tamanho que deveria estar e a capa não conseguiu rodar. Tive uma dificuldade com os livros na gráfica, mas acredito que a próxima quarta-feira estarei com todos os temas aqui. Os irmãos que gostam de conhecer, de mergulhar, de aprender, essa é uma grande oportunidade. Eu vou ter a minha série inteira na minha estante e com certeza seria uma bênção se os irmãos tivessem esse estudo e esse conteúdo espiritual para agregar, né, na vida dos irmãos. Eu estou com o Sunamita aqui. Esse é o último livro da série. Ana ainda não foi lançado, mas Sunamita foi o volume 5, é o último livro da série, tá bom? Os irmãos que desejam aprender um pouco mais sobre a palavra, essa é uma grande oportunidade, tá? Vamos ler 1 Samuel 30. Glória a Deus. Vamos ler alguns versículos. Eu quero ler e os irmãos somente acompanham na Bíblia de vocês, tá bom? Porque às vezes a versão é diferente, aí acaba meio que interrompendo a sintonia da leitura. Então eu vou ler aqui dessa tradução, os irmãos acompanham na Bíblia dos irmãos. 1 Samuel 30. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Diga amém. Quando Davi e seus homens chegaram em Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado Negueb, devastado e incendiado a cidade de Ziclag. Tomaram como cativo todas as pessoas que lá estavam, mulheres e homens adultos, jovens e os idosos. E a ninguém mataram, mas levaram consigo quando decidiram seguir o seu caminho. Logo que Davi e seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada e que as suas mulheres e os seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos os que estavam com ele prorromperam uma exclamação de horror, brados de dor e pranto, choraram até esgotarem as lágrimas dos seus olhos. As duas mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas. Ainoã, da cidade de Jezreel, e Abigail, do Carmelo, a que fora esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Os seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro dos seus filhos e filhas, que falavam em apedrejar Davi. Entretanto, Davi encontrou força no Senhor, o seu Deus. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: rogo-te que traga depressa o efude e o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor:
perseguirei a esse bando de invasores? Alcançá-lo-ei? E a resposta foi sim, persegui-os, porque certamente os alcançarás e libertará os prisioneiros. Davi partiu com 600 homens que estavam com ele e chegaram à torrente de Besor, onde permaneceram alguns, porque cerca de 200 deles estavam absolutamente sem força para atravessar o ribeiro. No entanto, Davi e 400 homens continuaram a perseguição e encontraram um egípcio. Vamos repetir isso? E encontraram um egípcio no tempo 3? 1, 2, 3. Como essa igreja é uma igreja viva, foi só para o treino, agora é para valer. 1, 2, 3. Feche teus olhos e eu vou orar mais uma vez, Pai. Tu és o amor da nossa vida toda. Servi-lo é mais do que podemos compreender. Nós te louvamos por essa noite. Nós te louvamos por esse privilégio. Nós te louvamos por essa oportunidade. De todo o nosso coração, nós o glorificamos, porque sabemos que não foi nós que escolhemos a Ti, foi o Senhor que escolheu a nós. Obrigado por estar na Tua casa, na Tua presença, no Teu esconderijo seguro. Não existe outro lugar melhor a estar a não ser aqui, na presença do Senhor. Fale conosco, como o Senhor sempre tem falado deste altar, no nome de Jesus. Amém? Eu vou pregar pouco, irmãos, porque esse pregador de sexta-feira, que vai estar aí, tem muito para nos entregar. De repente, até eu vou vir se alimentar da palavra do Senhor, tá bom? Amados, depois que Davi se encontrou com Jonatas, que foi onde nós paramos na semana passada, ele seguiu o seu caminho, pelos desertos, pelas cavernas, encontrando de alguma forma escape e livramento em Deus. Contudo, o fardo de Davi cada dia vai ficando mais pesado, porque agora não são somente Davi e os seus homens. Se fosse isso, dava para continuar essa jornada. Davi e seus homens são soldados, são experientes, eles conseguem lutar se for preciso, eles conseguem correr se for necessário, eles conseguem se esconder, se assim for a estratégia do momento. Se for Davi e os seus homens, o fardo continua sendo instável para se carregar. Mas a Bíblia vai dizer que, passando-se o tempo, o Davi e os seus homens casaram, tiveram filhos e filhas. Então, o fardo acabou se tornando um pouco maior. Davi percebe que sobre a sua responsabilidade não está mais apenas somente ele e os seus homens, mas agora sobre a sua responsabilidade está ele, os homens, as mulheres e os filhos e filhas. Existe neste momento uma multidão que acompanha Davi. Isso o preocupa demais, porque qualquer passo em falso, qualquer decisão precipitada, Davi coloca em risco não somente a sua vida, não também somente a vida dos seus homens, mas a vida das mulheres e dos filhos e filhas que o acompanhavam. Essa é a preocupação de Davi, uma preocupação que dá para se entender, porque agora os homens que caminhavam depressa no deserto, agora os homens que corriam e conseguiam se esconder rapidamente, não tem mais essa facilidade. As mulheres, as crianças, aqueles que os acompanham, não têm o mesmo vigor e nem a mesma agilidade que ele e seus homens tinham. Então, Davi se tornou uma presa, entre aspas, mais fácil de ser alcançada. Então, Davi começa a perceber que grande é o fardo que está sobre os seus ombros. O texto vai dizer que Davi simplesmente gritou: vai que
um dia Saul consegue nos alcançar. O texto não revela qual foi o motivo que fez Davi pensar dessa forma. Talvez um sonho, talvez um pesadelo, talvez uma ameaça constante que cada vez mais se aproxima. Não sabemos qual foi o motivo, mas sabemos que Davi percebeu que Saul estava cada vez mais perto de o alcançar. Como Davi é um homem que não se preocupa somente com ele, mas se preocupa com todos que estão à sua volta, ele tem que tomar uma decisão. Ele tem que tomar uma iniciativa. E qual é a decisão que Davi toma? Vamos sair do território de Israel e vamos entrar no território filisteu. Se nós formos para o território filisteu, Saul não vai ousar ir atrás de nós dentro do território inimigo. Enquanto nós estivermos em Israel, ele pode nos perseguir, ele pode nos atacar no momento e na hora que ele quiser. Mas se nós estivermos em outro território, em um território inimigo, Saul não vai ter tanta pressa de nos atacar assim. Essa, aparentemente, foi a ideia que Davi teve. Ele foi até o rei da Filístia, rei Aquis, e pediu-lhe abrigo. Aquis, um rei estrategista, um rei que conhece a fama de Davi e dos homens que o seguem, rapidamente lhe cedeu abrigo. Seria uma loucura não aceitar Davi e os seus homens no seu território, porque se o exército filisteu já era considerado forte, imagine agora com Davi e os seus homens do seu lado. Rapidamente, Aquis cede abrigo para Davi e seus homens e lhe entrega a cidade de Ziclag. Davi, por este tempo, vai se habituar no território inimigo. O texto diz que aproximadamente 1 ano e meio a 1 ano e 8 meses, Davi vai estar no território filisteu. E enquanto Davi está lá, Davi consegue encontrar o descanso que ele tanto buscava. Enquanto Davi está na terra filisteia, Saul não ousou em nenhum momento o perseguir e o atacar. Aparentemente, Davi encontrou aquilo que ele procurava: descanso contra os seus adversários. Porém, o texto vai dizer que nesse 1 ano e 8 meses, não se diz nenhum salmo, nenhuma oração e nenhum momento de intimidade e adoração de Davi perante Deus. Espera, enquanto Davi está no deserto, está nas cavernas, está vendo o inimigo rodear ele, prestes ao atacar, Davi ora, Davi clama, Davi louva, Davi escreve salmo. Mas enquanto Davi está no território inimigo, onde os ataques não são mais constantes, Davi para de orar, Davi para de clamar, Davi para de escrever, Davi para de adorar. Isso é muito intrigante, porque enquanto Davi está vivendo momentos de perseguição, ele está próximo de Deus. Mas quando Davi encontra descanso, ele se afasta do Senhor. Enquanto ele procurava o descanso em Deus, ele orava. Mas enquanto ele encontra o descanso nos homens, ele para de orar. Davi, neste período de 1 ano e 8 meses, além de não proclamar nada de adoração e intimidade espiritual, Davi vai ter que lutar em nome dos filisteus. E nestas guerras, Davi vai ter que fazer de tudo para que o rei filisteu não saiba das suas missões. Então, quando ele era mandado para uma cidade, ele teria que assassinar todos os homens da cidade, até mesmo as crianças, para que não houvesse uma testemunha do que Davi estava fazendo. Olha isso, irmãos. Enquanto Davi está no deserto, está na caverna e na perseguição, Davi está se tornando o homem segundo o coração de Deus. Mas quando Davi está no descanso,
Davi está se tornando um homem parecido com Saul. Olha como que é o contraste dessa história. Enquanto ele está na perseguição, ele ora. Enquanto ele está na perseguição, ele louva. Enquanto ele está na perseguição, ele se aproxima e se transforma naquilo que Deus quer que ele seja. Mas quando ele está no descanso, ele se afasta totalmente daquilo que Deus tinha planejado por ele. Porque existe confortos que não é descanso, mas é lugar de nos distanciar da presença do Senhor. Não entendeu? Mas eu vou te explicar isso aqui. É melhor estar no deserto, na caverna, na guerra, na perseguição, com Deus, do que estar no conforto, no descanso, sem Deus. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Olha isso, irmãos. Enquanto ele está na guerra, ele está se aproximando. Enquanto ele está na luta, ele está se aproximando. Enquanto os inimigos estão batendo na porta, próximos de o alcançar, ele está se aproximando. Mas enquanto ele está no descanso, ele se distancia do Deus Todo-Poderoso. Porque existem guerras que Deus só permite, porque ele sabe que através delas, que ele vai nos lapidar e nos transformar no homem e na mulher que ele deseja que nós somos. Oh, glória a Deus! Entendeu? Mas eu vou explicar de novo, irmãos. Tem guerras que não é prova, maldição, olho gordo, inveja. Tem guerras que é até permissão de Deus, só para nos transformar e nos aproximar do Deus a quem nós servimos. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Eu sei que o conforto e o descanso aparentemente parece mais favorável. Eu sei que o conforto e o descanso aparentemente é mais aceito, mas é nas guerras que nós nos aproximamos daquele que nos chamou. É nas lutas que nós o buscamos constantemente para que ele alivie o fardo do nosso coração. Oh, olha, eu não sei como os irmãos chegaram até aqui. Cada um conhece a guerra interna e as lutas pessoais que nós enfrentamos. Mas tem situações, irmãos, que nós chegamos lá. E quando chegamos lá, percebemos que não temos mais força, que nossa força é insuficiente. Aí dobramos o nosso joelho, buscamos ao Senhor e somos alcançados por Ele. A guerra que deveria matar, na verdade, nos fortalece para alcançar as promessas de Deus cada vez mais. Eu quero louvar ao Senhor, porque tem situações que nós não gostaríamos de estar, tem lugares que nós não gostaríamos de estar, tem coisas que nós não gostaríamos de viver, mas estamos vivendo, e é nelas que estamos aprendendo a se aproximar do Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus! Qual é melhor? Está no deserto, na caverna, com Deus, ou está no descanso sem Deus? Oh, glória a Deus! Temos que aprender a olhar as lutas que estamos passando e o que ela está fazendo com nós. Davi, enquanto estava lutando constantemente, estava se aproximando de Deus. Mas quando parou de lutar, se afastou completamente do Senhor. Alguns historiadores estudiosos acreditam que este é o ponto mais baixo que Davi enfrentou na sua vida. Porque até mentir para o rei, ele teve que mentir. Ele estava se tornando um homem irreconhecível, daquele que nós conhecemos no episódio passado. Oh, glória, irmãos, olha isso. Davi desejava o descanso, mas Davi não imaginava o que o descanso poderia fazer com ele. Oh, glória! Tem lugares que almejamos chegar, tem coisas que almejamos ter, mas se nós não tomarmos cuidado, quando chegarmos e quando possuirmos, talvez este lugar e esta bênção vai mudar o nosso coração. Oh, glória! Então Davi começa a se transformar em um homem que jamais
ele imaginou que se tornaria. Mas agora entenda, irmãos, seguir o rei Aquis e servir o exército filisteu tem um preço caro a se pagar. Davi tem que lutar em nome dos filisteus. Porém, a estratégia do rei aqui é lutar contra Saul, é lutar contra Israel. E Aquis entende que se tiver com Davi ao seu lado, Israel não tem chance alguma de o vencer. A Bíblia diz que chega o dia que os filisteus se preparam para lutar contra Israel. Davi é convocado pelo rei Aquis para estar na linha de frente com ele e lutar contra os seus próprios irmãos. A Bíblia diz que Davi fica angustiado, Davi fica entristecido. Em nenhum momento Davi queria lutar contra Israel. Ele estava lutando do lado dos filisteus, mas lutando contra inimigos que também eram inimigos de Israel. Então, enquanto ele lutava do lado dos filisteus contra os inimigos de Israel, aparentemente ele ajudava Israel. Mas agora ele vai ter que lutar contra o próprio Israel. E isso entristece o seu coração. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto, mas sem dúvida, um coração entristecido também traz as suas marcas. Uma pessoa triste traz no seu semblante tristeza. E é exatamente assim que Davi se encontra. Os 5 príncipes filisteus reúnem um grande exército e marcha contra Israel. Porém, quando eles olham para Davi, eles percebem o rosto de Davi entristecido. E isso traz meio que uma pulga atrás da orelha. Davi não está bem. Eu acho que Davi vai nos trair. Quando a guerra começar, quando a luta se travar, Davi vai virar-se contra nós e lutar em nome de Israel. Os príncipes se reúnem para uma última reunião antes da guerra. E a pauta da reunião é: vamos mandar Davi embora. Existe a pequena possibilidade de Davi virar-se contra nós no meio da guerra. É melhor mandar Davi voltar com seus homens para a cidade de Ziclag. O rei Aquis tenta debater, dizer que Davi tem sido fiel a ele há mais de 1 ano, mas os príncipes entraram em uma concordância. Nós temos homens suficientes para lutar contra Saul. Para esta guerra, nós não precisamos de Davi. E também não vamos correr o risco de ter Davi como nosso adversário. O rei Aquis, entristecido com essa decisão, chama Davi, explica para Davi a situação e pede que Davi se retire do exército e volte para sua cidade. Desta vez, finalmente, Davi encontraria descanso. Porque ao voltar da guerra, Davi poderia ter meses de descanso. Algumas guerras duravam anos. Davi poderia ter anos de descanso. Davi pega os seus homens, pega os armamentos que estavam com ele e marcha para a cidade de Ziclag. A Bíblia diz que 3 dias de caminhada para chegar na cidade. E nesta caminhada, Davi imagina com os seus homens ter um momento de paz e de descanso com suas famílias. Não vai ter guerra, não vai ter luta. Finalmente, neste período, nós podemos descansar. Mas o texto diz que quando Davi está se aproximando da cidade, ele e seus homens percebem um ambiente diferente. Tem fumaça, alguma coisa aconteceu. Davi envia o mensageiro na frente. O mensageiro corre para saber o que estava acontecendo. E descobrem-se que enquanto Davi estava em guerra, os amalequitas invadiram a cidade e levaram consigo homens, mulheres, crianças e idosos. A cidade foi saqueada pelos inimigos. Davi aparentemente fica entristecido. Os homens de Davi, logicamente, também ficam entristecidos. As suas famílias foram levadas. Seus filhos e filhas foram levados. O texto diz no verso 6 que os homens de Davi
por não ter a mesma estrutura que Davi tinha, começa a cogitar a ideia de apedrejar Davi, porque acreditava que o que eles estavam passando era culpa da escolha de Davi em se juntar ao exército filisteu. Irmãos, a Bíblia diz que eles estão tão amargurados, profundamente tristes, que faltou lágrima nos seus olhos. Eles choraram tanto aquele dia, e cada vez que eles se entregavam à tristeza, cada vez que eles se entregavam ao desespero, mais pensamento negativo eles teriam, imaginando que não teria mais chance de restaurar a sua família, nem a sua casa, e cogitando a ideia de matar o seu líder. Este foi o ponto que Davi teve um choque espiritual, porque quando ele se encontra nessa situação, quando ele percebe que até os seus amigos estão contra ele, quando ele entende que não existe nenhum lugar na terra que ele pode encontrar ajuda, ele lembra do Deus que ele serve. Oh, glória a Deus! Do Deus a qual ele ficou 1 ano e 8 meses, sem orar, sem clamar. Mas Davi sabe que se aproximar dele com o coração quebrantado, ele vai aceitar Davi novamente, vai renovar as suas forças e vai erguer Davi mais uma vez. Olha o que o texto diz, que no momento de tribulação, Davi, entretanto, encontrou forças no Senhor, o seu Deus. Ele se retira daquele lugar, ele se aproxima de Deus, e em Deus ele encontra a força que ele tanto buscava. Oh, glória! Porque existe, irmãos, a necessidade de se retirar, oh, glória, de alguns momentos, de alguns lugares, de alguns grupos, de algumas conversas, para buscar ao Senhor um pouco mais. Davi entendeu que enquanto ele permanecia ali, o desespero tomava ele. Enquanto ele permanecia ali, a tristeza alcançava ele. Enquanto ele permanecia ali, a angústia lhe fazia visita. Aí ele se retira, ele se afasta, só para encontrar força no Senhor, o seu Deus, novamente. Oh, olha, porque não existe outro lugar que nós encontraremos o que nós procuramos, a não ser nos pés do Senhor, o Todo-Poderoso. E o Senhor está falando com alguém que está difícil, se retire um pouco mais. Está complicado? Se afasta um pouco mais. Vá aonde eles não querem ir, porque é lá, aonde eles não vão, que você vai encontrar o que eles tanto procuram, a presença de Deus. Davi encontrou forças no Senhor, o seu Deus. Ele se reencontrou com Deus novamente. Ele se reencontrou com a presença que caminhava com ele tantos dias atrás. E esta presença muda todo o cenário. Oh, glória! Oh, glória! Porque o que falta, muitas das vezes, é somente a presença. Oh, glória a Deus! Eu quero pregar isso, irmãos, porque o Espírito está batendo no meu coração para pregar, dizendo que muitas das vezes o que falta é a presença. Você tem um bom emprego, você tem uma casa para morar, você tem uma boa família, você consegue se sustentar, você está muito bem comparado a muitas pessoas, mas parece que algo está faltando. E o que falta é a presença. A presença equilibra, a presença mantém, a presença sustenta. Oh, glória a Deus! Sem ela, muitas pessoas que têm tudo parecem não ter nada. E muitas pessoas que não têm nada, aparentemente têm tudo. Porque na nossa vida não pode faltar a presença. Eu quero pregar para os irmãos e para a minha alma também, que nós temos nossos sonhos, os nossos objetivos, mas não podemos deixar faltar a presença, porque sem ela sempre vamos nos encontrar em desequilíbrio total. Oh, glória a Deus! Vamos alcançar aquilo que nós almejamos, mas se não tiver presença, vai ter vazio. Parece que nós não temos nada. Vamos comprar
aquilo que nós tanto sonhamos. Mas se não tiver presença, vai parecer que nós não temos conquistado nada. Mas se nós entender que primeiro tem presença e depois tem os objetivos, Deus nos colocará em um equilíbrio perfeito, aonde entenderemos que precisamos do Senhor para nos manter de pé na terra. Davi buscou a presença. E a presença muda tudo. Porque quando Davi encontrou o Senhor, Davi voltou totalmente diferente do homem que ele se encontrava. Por quê? Porque ele encontrou a presença, irmãos. A presença faz-nos tomar decisões mais sábias. A presença vai impedir de agir por impulso. Ela que nos sustenta. Se falta ela, o velho homem reina, ressuscita, reage. Mas com ela, a carne fica mórbida. E nós conseguimos ser guiados pelo Espírito. Davi volta para o mesmo lugar de tristeza e de angústia. Mas agora, ele volta cheio da presença. E qual é a atitude dele? Manda chamar um sacerdote. Eu quero buscar uma palavra ao Senhor. Olha isso, irmãos. Enquanto muitos estão desesperados, Davi quer ouvir a palavra. Sacerdote, pergunte para Deus se devemos partir para a guerra. Diga para Deus se nós formos para a luta, alcançaremos os inimigos e receberemos vitória. Diga para o Senhor se é para ir ou não ir. Olha isso, irmãos. Isso aqui é muito doido, sabe por quê? Porque qualquer homem que se encontrasse nessa situação não precisaria pedir ajuda para Deus. Pegaria a espada e iria atrás da sua família. Qualquer homem, diante dessa dificuldade, agiria sem pensar. É ou não é certo ir atrás da família? É ou não é o mais óbvio ir buscar aqueles que foram sequestrados? É a atitude mais certa, a atitude certa a se tomar, é ir atrás daqueles que foram levados. Mas Davi olha e diz, antes disso, quero buscar a palavra do Senhor. Parece o certo se fazer. Parece a melhor decisão a se tomar. Mas mesmo parecendo ser a melhor decisão, eu preciso ouvir Deus falando novamente. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Porque a emoção não pode tomar o lugar da espiritualidade. Oh, glória a Deus. E o Senhor está falando para alguém aqui essa noite. Não tome nenhuma decisão precipitada. Não faça porque estão falando que você tem que fazer. Não escolha porque estão falando para você escolher. Tenha uma direção. Tenha um direcionamento. Deixe o Senhor guiar os seus passos. Oh, glória a Deus. Oh, irmãos, que Deus nessa noite nos entregue esta comunhão. A comunhão de andar com o Senhor, direcionado por Ele. De dar um passo só se o Senhor permitir. Mas de não dar nenhum passo se o Senhor não falar. Porque essa é a decisão mais sábia a se fazer. Você consegue entender isso? Olha a emoção do texto. Olha os nervos aflorados. Olha os homens com as espadas na mão, dizendo, Davi, vamos atrás. Vamos buscar eles. Vamos encontrar eles. Olha como que está o ambiente. É lágrima nos olhos. É rancor no coração. Os homens enfurecidos, dizendo, vamos lá. Vamos encontrar. Mas Davi está dizendo, calma. Primeiro vamos ouvir o Senhor. Deixa Deus falar primeiro. Deixa Deus falar o que devemos fazer. Oh, glória a Deus. Porque é nesses momentos que nós não queremos ouvir mais ninguém. E agimos como achamos que temos que agir. Mas o Senhor está falando com alguém aqui, dizendo, não vá. Não entre.
não aceite. Busque uma direção. Mas, Senhor, é o certo. Mas eu consigo enxergar o que você não enxerga. Calma. Mas, Senhor, parece o óbvio. Mas eu consigo ver além daquilo que você consegue. Glória a Deus. E Deus está falando para alguém. Toma uma direção. Busque uma palavra. Faça um propósito. Ele vai falar com você. Ele vai te mostrar nitidamente. Não haja por impulso, porque alguém está falando para você aquilo que você tem que fazer. Deixa Deus guiar os seus passos. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Irmãos, olha isso. Jamais o inimigo vai colocar uma situação que pareça ruim. Porque o que parece ruim, de longe nós olhamos e falamos, rapaz, não vai dar certo isso aqui não. Geralmente, ele coloca uma coisa boa, uma porta larga, coisas amplas, que aquece o coração, que enche os olhos. Parece que é a resposta daquilo que nós estamos orando. Mas o Senhor está falando com alguém aqui e dizendo, não vá. Oh, glória a Deus. Deixe o Senhor guiar os seus passos. Oh, glória a Deus. O que é bom para você pode não ser bom para aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Davi busca uma palavra. E a palavra do Senhor é: pode ir. Eu vou te entregar a vitória. Oh, glória, irmãos. Como é bom ir tendo essa certeza de conquista. Porque se nós iremos sem ter essa certeza, a dúvida constantemente vai bater a porta. Mas quando estamos direcionados, nada vai tirar a nossa concentração. Oh, Deus falou, Davi, vai, porque eu vou te entregar a vitória. Deus não está falando para Davi, você é vitorioso, você é valente conquistador, você vai vencer. Deus está falando, eu vou te entregar a vitória. A vitória aqui não está estabelecida naquilo que Davi pode conquistar. A vitória aqui está estabelecida no quanto Davi vai obedecer. Oh, glória a Deus. Olha a diferença. A vitória aqui não está posta na bravura que Davi e os seus homens vai impor. A vitória aqui está imposta naquilo que Davi e os seus homens vai ouvir e vai fazer. Porque a vitória não depende da força do nosso braço, do nosso potencial e daquilo que nós podemos oferecer. A vitória está posta naquilo que nós ouvimos de Deus e obedecemos do Senhor. Davi partiu com seus homens por causa da palavra. E qual é a palavra? Você vai vencer. Mas entende, irmãos, que as pessoas se enganam exatamente nessa parte. Não é porque Deus falou, você vai vencer, que vai ser fácil. Davi e os seus homens estão 3 dias marchando para chegar na cidade. Aparentemente eles estão cansados. Mas mesmo cansados, Deus diz, continua. Eu vou te entregar a vitória. Oh, glória a Deus. Porque enquanto o ânimo faz parte de nós, é tão mais fácil crer. É tão mais fácil que vai dar certo. Quando aquela empolgação invade o nosso peito, é tão mais fácil acreditar que Deus está no comando, que Deus está no controle. Mas quando o cansaço vem, irmãos, as expectativas não são mais as mesmas. Davi e seus homens têm que entrar no meio do deserto.
não tem nenhuma direção, não tem bússola, não tem nenhum Waze, nenhum Maps, não tem nada. Não tem ninguém para falar, vire à direita lá na frente. Eles têm que seguir no meio do deserto. Então eles estão cansados e aparentemente perdidos. Cada passo que eles dão, mais difícil fica. E é nessa hora que a fé luta com a descrença. Porque lá atrás Deus falou que ia dar vitória. Mas aqui no deserto parece que não vai ter vitória nenhuma. Deus falou que ia dar vitória, mas quanto mais eu vou, mais difícil fica. Deus falou que vai dar vitória, mas quanto mais eu avanço, mais dá vontade de retroceder. Mas por que eles não voltam? Por que eles não desistem? Porque lá atrás foi liberada uma palavra. Oh, glória! E a palavra dá força para continuarmos. A palavra dá força para nós prosseguirmos. Olha isso, irmãos. Quem anda debaixo da motivação, no deserto, olha para o lado, olha para o outro e fala, é melhor voltar. Quem anda debaixo de empolgação, na hora que o deserto se manifesta, pensamos, estamos cansados demais, é melhor voltar. Mas quem anda pela palavra, oh glória, mesmo cansado, lembra daquele que falou e continua o seu caminho. Estou cansado, estou fatigado, estou no meio do deserto, parece não ter esperança, mas quem prometeu é fiel. Oh, glória a Deus! Quem falou é fiel para cumprir. E é nesta palavra que eu estruturo a minha fé e os meus passos. Por isso, eu continuo mesmo em meio ao deserto. Oh, glória! Olha o que o texto diz, irmãos, que 600 homens foram com Davi, mas no meio do caminho, 200 homens pararam, porque não tinha mais força para continuar. Mas 400 deles atravessaram o ribeiro e prosseguiram. Por quê? Porque o Senhor deixou uma palavra. Oh, glória a Deus! Essa é a famosa situação. Só conhece a dor quem está passando por ela. Mas se for baseada na dor, ninguém suporta. Nós estamos baseados naquele que é maior do que a dor que nós estamos enfrentando. E por causa dele, nós prosseguimos. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Tenta imaginar isso. Lá atrás, quando Deus falou, eu vou te dar vitória, a imagem foi maravilhosa. A sensação foi boa. Mas lá na frente, cansados, no meio do deserto, a sensação não é mais a mesma. A imagem não é mais a mesma. Mas a fé continua. Oh, glória a Deus, irmãos. Oh, glória, Deus está falando para alguém aqui. E a promessa que eu te fiz não caiu por terra. E os meus planos não foram despedaçados. O momento que você está enfrentando, o deserto que você está passando, não apaga aquilo que eu já decretei. Continua. Eu vou te dar vitória. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E Deus está falando para alguém não desistir. E Deus está falando para alguém não parar. Oh, quanto mais eu vou, mais difícil fica. É sinal que está perto de algo acontecer.
Quanto mais eu tento, mais complicado fica. É sinal que Deus está planejando algo grande. Oh, glória a Deus. Se Deus falou, irmãos, prossiga. Confie. Ele é fiel para cumprir. Olha o texto. Eles estão indo. Quanto mais eles vão, mais cenário de destruição acontece no texto. Aí, de repente, o escritor grita: e encontraram o egípcio. Qual é a probabilidade desses homens encontrarem um homem no meio do deserto? A probabilidade é mínima. Quais são as chances, irmãos, desses homens encontrarem alguém no mesmo caminho que eles, no meio do deserto? A chance é mínima. Pelo que eu estudei, esse homem egípcio encontrado era servo de um senhor amalequita. Esse homem caído no meio do deserto é alguém que participou da invasão em Ziclag. Mas a história diz que na volta, já celebrando a vitória, este homem começou a passar mal. E o seu senhor, para não gastar dinheiro com ele, abandonou ele no meio do deserto, para que ele morresse ali. Entenda isso. A história diz que foi um simples passa-mal. Mas nós não vivemos por história. Nós vivemos pela fé. Eu creio que lá atrás, quando Davi está buscando uma orientação de Deus, quando Davi está buscando uma palavra de Deus, e Deus diz para Davi: vai porque você vai vencer. Lá na frente, Deus já está mexendo nos bastidores. O homem começa a passar mal. Deus endurece o coração do seu senhor. Seu senhor o abandona. E aquele homem será o homem que vai mostrar para Davi o caminho que Davi deve seguir para resgatar a sua família. Olha isso, irmãos. Aquele homem não está lá por acaso. Aquele homem só está lá porque lá atrás Davi escolheu obedecer. Entenda isso? Enquanto você obedece aqui, Deus trabalha lá. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quando Davi olhou e disse: eu vou, lá na frente Deus já estava trabalhando para que a vitória fosse garantida. Quando eles se encontraram cansados e dizendo: é bom desistir, mas Deus falou para continuar, lá na frente Deus está providenciando a bênção que você tanto precisa. Olha isso, irmãos. A vitória de Davi não está no deserto para encontrar esse homem. A vitória de Davi está no começo da caminhada e obedecer a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. E de repente, encontraram um homem egípcio. Não foi de repente, foi Deus trabalhando. Oh, glória a Deus. Porque este é o caminho da fé. Nós se encontramos em luta, mas queremos continuar. O cansaço vem. Devemos continuar. Parece impossível. Nós devemos continuar. Não tem mais jeito. Nós vamos continuar. Aí, de repente, a providência de Deus chega. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Entendeu isso, irmãos? Se eles desistem, eles não encontram a providência e a sua família não é restaurada. Mas por causa da perseverança, eles encontram a bênção e alcançam a sua vitória. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. De repente, encontrou um homem. Esse homem é exatamente o trabalhar de Deus. Oh, glória a Deus. Deus falou: continue. Enquanto Davi continua, lá na frente Deus prepara a providência.
Oh, irmãos, entenda isso. Deus não está mandando ele sacar a espada. Deus não está mandando ele lutar. Deus está mandando ele ir. Porque se ele for, Deus vai colocar no caminho dele aquilo que ele precisa para chegar no seu objetivo. Oh, Jesus. Essa é a nossa maior luta. Temos um objetivo? Temos uma promessa? Aceitamos o conselho de Deus? Na empolgação seguimos, mas no meio do caminho percebemos que não vai ser tão fácil assim. E nesses momentos muitos desistem e retrocedem. Mas se nós permanecermos, se nós continuarmos, Deus vai providenciar e nós encontraremos o que tanto estamos buscando. Glória a Deus. E eu falo debaixo da autoridade da palavra para falar para alguém: você está tão perto, você está tão perto. Não pense em desistir agora. Oh, glória a Deus. Percebe que quanto mais perto deste homem ele está, mais cansado e desejoso a desistir ele fica. Porque esse é o desafio. Mas Deus está falando com a gente nessa noite e está falando: prossiga, não desanime, não se abata, prossiga. Quem vai providenciar sou eu, quem vai colocar no caminho sou eu. Oh, glória a Deus, olha isso, é você andando no caminho da fé, e o caminho da fé não vê, só vai. E enquanto você vai, Deus providencia. Ele dá livramento, Ele abre uma porta, Ele põe um caminho, Ele mostra uma alternativa. Isso é o Deus que nós servimos. Oh, glória. Como já falou, muitos confiam no carro, nos cavaleiros, na força do braço, na força da espada. Mas nós confiamos no Senhor, nosso Deus. É andando sem alternativa e dizendo: vai dar certo. Ele falou que vai acontecer. Oh, glória. E é isso. É vendo tudo desabando, erguendo a cabeça e dizendo: vai dar certo. Ele falou que vai acontecer. Quem crê nessa palavra, irmãos? Quem confia nessa palavra? Hoje a incredulidade não vai ter espaço no nosso coração, porque aquele que liberou a palavra já providenciou a bênção. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Seja impactado por esta palavra essa noite. Andamos não por vista, mas pela fé. Deixa a fé te levar, deixa a fé te conduzir, deixa a fé te guiar. Oh, glória a Deus. É tudo dando errado e a esperança queimando no coração, dizendo: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Como Deus tem falado comigo nessa noite, porque em alguns planos, algumas coisas, eu quero que seja apressada, que dê certo hoje, que seja imediatamente, e talvez assim seja na sua vida. Mas não vai, como não está dando certo. Deus falou que ia dar certo, deveria dar certo, mas não está acontecendo. Mas mesmo assim eu vou prosseguir, mesmo assim eu vou continuar, porque eu confio, porque eu creio. Creio na balacia, creio nesta palavra, irmãos, creio nesta palavra. E você bate na porta uma vez, a porta não se abre, parece que não vai se abrir, mas você bate de novo, você prossegue, porque você confia no Deus que prometeu. Você confia no Deus que falou, então você prossegue, você vai. Aí alguém diz que não vai dar certo, alguém se levanta e diz que você não vai conseguir, mas você continua, 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 continua. Aí de repente, Deus coloca na sua frente o que você estava precisando. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Existe a diferença, irmãos, da providência de Deus. Providência de Deus é aquilo que nos encontra no meio do caminho e nos impulsiona a alcançar outros níveis. Essa é a providência de Deus.
Você está só com um crente, 2 crentes, 3 crentes, está capengando. É o gato pingado, como alguém fala. Mas o seu coração tem uma esperança. Você confia. Aí, de repente, um homem no Egito. De repente, no deserto, você encontra a sua vez. De repente, Deus abre a janela dos céus e faz o milagre acontecer. Vou falar até você entender. E aí, você está orando pela sua casa, pelo seu filho, pela sua família. Alguém vai em culto, mas fica uma semana sem ir. Você continua orando, continua perseverando, continua clamando. Volta uma vez, nós ficamos muitos dias sem ir. Aí de repente, o Espírito encontra, o Espírito lava com sangue, o Espírito santifica, e de repente, ele começa a congregar conosco. Glória a Deus, glória a Deus. É assim que Deus vai fazer. Você vai, e o caminho parece mais forte do que suas forças, mas você não confia nas suas forças. Você está direcionado e motivado pela fé. Então você prossegue. Aí de repente, Deus invade o seu coração. Deus te encontra no caminho. Deus providencia o milagre. Eu quero crer, irmãos, que Deus olhou para Davi lá atrás e disse: Davi, vai, porque eu vou te dar vitória. Aí lá na frente, Deus já está esperando Davi com a bênção. Oh, glória! Lá na frente, Deus já preparou o encontro com Davi para alcançar aquilo que ele estava procurando. Consegue ver isso? Deus já está esperando lá do outro lado. Ele vai te encontrar lá do outro lado. Se você ter força para continuar, se você ter força para perseverar, lá na frente, Ele já te espera. Lá na frente, Ele te encontra. Lá na frente, Ele providencia o teu milagre. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Que texto é esse, irmãos? Oh, glória. É mente boa. Porque você tem que tentar se encontrar nessa situação. Deus falou que vai dar vitória. Então eu vou. Mas quanto mais eu vou, mais difícil fica. Chego a questionar aquele que falou que ia dar vitória. Mas a minha fé me dá força para continuar. Oh, glória! No caminho de Deus, as convicções vão caindo por terra, as teorias vão desabando, só vai restar a fé, só vai restar a fé. E quando você só restar a fé, você não vai estar apegado a nada, somente ela, e ela vai te conduzir exatamente para o lugar aonde Deus já providenciou o seu milagre. E de repente encontrou um homem egípcio. De repente, não tinha matemática alguma, não tinha probabilidade nenhuma, mas quando Deus quer fazer, quando Deus quer preparar, as coisas se coincidem, se juntam e acontece. Oh, glória a Deus! E o Senhor nos convida nessa noite a andar pela fé. Oh, glória! Deixa eu te olhar para a convicção. Deixa de se apegar nas coisas materiais que te traz sustento. É basicamente ele falando: Pedro, enquanto você está no barco, você tem força para duvidar do homem que anda sobre as águas. Mas ande sobre as águas agora. Oh, glória! Sai do barco que te dá segurança e ande pela fé sobre as águas. Porque o barco que te dá segurança te conduz por caminhos que você escolhe, mas a fé te conduz por caminhos que Ele preparou. Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, maravilhoso Deus! Vamos ficar de pé, irmãos. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! E na teoria tudo é maravilhoso, mas só nós sabemos como é enfrentar tudo isso. Oh, glória! E na teoria tudo é lindo, mas o nosso dia a dia só nós sabemos como é difícil.
Mas nessa noite, Ele nos trouxe só para dizer: continua. Estou te esperando lá do outro lado. Já providenciei o que você precisa. Continua, glória a Deus. E no caminho, algumas coisas vão dar errado. Algumas quedas vão ser gigantes. Alguns problemas vão ser imensos. Mas a fé vai nos levantar de novo. E nós vamos continuar. Glória. Como escrevi no livro de Ruth, recomeço também é milagre. Oh, glória a Deus. Feche teus olhos. Vamos orar. Oh, maravilhoso. Já pregamos a tua palavra. Já lançamos a semente que o Senhor colocou em nosso coração. Já anunciamos aquilo que o Senhor proclamou que seria dito. Oh, e que essa semente alcance as nossas almas essa noite. Geralmente queremos caminhar por convicções. Queremos ver dar certo para acreditar que vai dar certo. Geralmente queremos ver sinais. Geralmente queremos motivações constantes. Mas o Senhor nos convida nessa noite a viver por fé. Dá-nos dessa fé essa noite, Senhor. Uma fé que rompe as convicções. Uma fé que vence as barreiras. É isso que nós te pedimos. Não nos deixe parar no meio do caminho. Não nos deixe retroceder quando as forças se acabam. Não nos deixe desistir quando as convicções acreditam que não tem mais jeito. Mas nos faça prosseguir. Nos faça continuar. Nós queremos atravessar o ribeiro. Nós queremos ir aonde as nossas forças não podem alcançar. Nós queremos prosseguir motivados pela tua fé, pela tua graça e pelo teu poder. E lá na frente encontraremos a tua providência, teu milagre e tua bênção. Eu oro por esta igreja, Senhor, e peço que o Senhor nos preenche de fé nessa noite, de força, para continuar. Não emoção. Emoção apenas atinge pequenos pontos. Nós queremos uma fé que alcança a promessa e te encontra nos lugares mais improváveis. No nome de Jesus. Quem recebe esta palavra? Vamos. Aplauda o nome do Senhor.